Bom, agora acho que agora a gente pode começar de novo. Não, então, estou aqui com um livro para a nossa segunda live, né? A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, Novas Interpretações. Né? Aqui o grande livro. Olha o Carlinhos aí. Então, primeiramente, queria agradecer a presença do Nelson, do Carlinhos. Opa, é todo mundo isso. Do Eduardo Costa Pinto, do Carlinhos. É bom revê-los novamente. É tempo que a gente não... Enfim, pelas condições, a gente não tem condição de estar ao vivo, de estar presente ao vivo, mas né, a gente vai fazendo como pode. Né? Então, hoje é para debater o tema, né, estabilização e inflação, né, e na próxima semana a gente continua, né? Essa é a segunda, né? A segunda live. A gente vai ter uma terceira live ainda, né? Que vai ser que a gente vai ter aqui a presença do Vitor Araújo, da Denise Gentil e do Miguel Bruno, né? Com o tema Os Anos Recentes e Perspectivas. Aproveito para agradecer também ao Vitor Leonardo, meu grande amigo também, tempos que eu me encontro com ele também, ao vivo, que me enviou o livro. E mandar um abraço também para o Fernando, né, que está aqui também ajudando a organizar o livro. Enfim, então, sem mais delongas, a gente pode começar aqui. Passa a palavra, em primeiro lugar, para o Carlinhos, né, e depois passa a palavra para o Nelson, e depois para o Eduardo. Né? Acho que a gente pode fazer aí em torno de uns 15 minutos, tá? Quem quiser fazer alguma consideração no chat, alguma pergunta, eu aqui posso reproduzir a pergunta aqui para os nossos debatedores. Vamos que vamos. Você começa, Carlinhos. Obrigado, Marcelo. Marcelo é um grande amigo de... Marcelo, algumas pessoas sabem, nós fizemos uma excursão pelo Brasil, né, fazendo cursos de... Exatamente, isso é engraçado, que a gente fez cursos pelo Brasil inteiro sobre teoria do desenvolvimento e sobre desenvolvimento econômico. Então, e agora, esse é o primeiro, eu escrevi 4 ensaios aqui nesse livro, e nesses 4 ensaios aqui, o primeiro dele é justamente sobre políticas econômicas, teorias e desenvolvimento em contextos sociais, Marcelo. É muito daquelas coisas que você via lá, que eu desenvolvia esse tipo de raciocínio, mas só que tem um pequeno detalhe, que tem uma aproximação aqui, que eu faço para o caso do Brasil, tá? Eu faço uma coisa genérica sobre desenvolvimento econômico e para o caso do Brasil, mas tem um pedaço que interessa a gente aqui, de inflação e estabilização. Porque, como vocês devem saber, eu tenho uma seção aqui que chama-se exatamente A Crítica Marginalista à Teoria do Desenvolvimento e a Prática do Desenvolvimento no Brasil. E um dos principais focos de crítica que tem, digamos, os antidesenvolvimentistas, os marginalistas, os liberais, vocês podem escolher o nome, é justamente sobre que eram inflacionistas. Eu acho que tem até um site, acho que, para falar mal de economista heterodoxo, chama de os inflacionistas, acho que ficou meio a pecha. Na verdade, eu tento mostrar que essa afirmação tem uma série de problemas, tá? Primeiro que não decorre diretamente da teoria de desenvolvimento, que você vai ter um processo de inflação muito elevado, ou até menos elevado. É claro que uma economia que tem dinamismo, certo? Tende a ter alguma pressão de custo um pouco maior, tá, do que uma economia estagnada. Realmente, uma economia estagnada é difícil que você tenha isso, mas o mais importante de tudo que eu tento mostrar aqui é que, na verdade, a inflação, ela, obviamente, uma abordagem heterodoxa, ela é reflexo do quê? É reflexo do próprio conflito distributivo, tá? Conflito social entre classes sociais. Sempre o Kalec escreveu que, quando inventaram o princípio de demanda efetiva, os capitalistas aprenderam o truque. Isso não quer dizer que você vai manter a economia sempre muito aquecida, porque, às vezes, o truque é desaquecer a economia para diminuir o poder de barganha da classe trabalhadora, como nós vimos que aconteceu em 2015 e até hoje, mais ou menos isso. Tá? Mas você tem o truque de como ligar o botão e desligar o botão. É claro que às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é um pouco mais fácil, mas você tem esse truque. Agora, para
para a inflação, esse truque é mais difícil, porque é a própria natureza do sistema, essa natureza conflituosa, tá? Que pressiona, obviamente, pela elevação das remunerações. Todo fator capital foi o trabalho. Porém, é importante dizer isso, para essas inflações salariais que a gente chama, né, elas são normalmente, historicamente, não muito altas, até por questão mesmo da própria dinâmica social. Inflações muito altas, elas costumam ser inflações de câmbio ou inflações de choque, tá certo? As inflações mundiais, por exemplo, quando você teve hiperinflação, que é um pedaço da minha tese, nos anos 20, foram todos o resultado da Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial, o desmembramento, tá certo, do Império Austro-Húngaro. Depois você tem, depois da guerra também, destroçamento de países com choques cambiais, choques produtivos. Então, uma coisa que a gente destaca aqui no livro é que a periferia, como a gente vê, que essa tradição nossa, do Furtado, do Preves, ela tem uma fragilidade externa muito grande, tá? Ela é muito frágil em relação a choques exógenos, choques de commodity, choques externos. Esses choques externos têm como consequência processo de desvalorização cambial, e esses processos de valorização cambial, por sua vez, eles têm impactos inflacionários muito grandes. Então, acho que, digamos, a primeira novidade que conecta o primeiro capítulo que eu escrevi com o meu amigo Bruno Rodas de Oliveira, tá certo? Que agora está dando aula na Unila, parabéns para o Bruno, que chama Políticas Econômicas, Teorias e Contextos Sociais, com o capítulo que eu escrevi com o Pedro sobre o JK, é justamente isso. É justamente uma espécie de explicação por que na economia brasileira, nesse período desenvolvimentista, isso indo só até, obviamente, o JK, ela é mais intenso que talvez outras situações pela própria fragilidade externa. E aí, no período JK, a gente mostra que os períodos de aceleração inflacionária estão muito fortemente correlacionados com períodos de choque cambial. Então, é visível que há uma conexão muito direta entre choque cambial e aceleração inflacionária. E aqui tem um ponto para a gente ficar bem claro. A inflação, obviamente, é uma variação de preço, ok. Só que o fenômeno inflacionário, ele depende do nível. Por que eu estou falando isso? Se você está com um nível de inflação de 5%, se você dobra a inflação, você vai para 10%. Já houve casos no Brasil, por exemplo, quando teve a desvalorização do Fernando Henrique lá de 99, você dá um pulo da inflação, ela praticamente triplica, mas você vai para 10, 12. É possível, com recessão e com controle dos salários, que os salários, digamos assim, sofram essa perda dada pelo choque externo, que no caso foi a liberação cambial, saiu do regime administrado, tá certo? De banda para um regime de flutuação suja. Entretanto, se você já está num nível elevado, pode ser 20, pode ser 30, se você dobra, você vai para 40. É muito difícil o trabalhador, digamos assim, incorporar uma perda de 40% no salário, porque ela é muito alta. Então, o fenômeno nível aí é importante. O fenômeno nível implica também que você haja uma resistência para baixo desse processo inflacionário, da estabilização. Tá certo? Porque você não pode incorporar 40% de perda salarial, porque é uma perda de quase metade do salário, não tem condição. Tá? Então, você rompendo uma certa fronteira de nível, qualquer choque externo, e no caso, como eu estou falando para vocês, normalmente no Brasil, e no caso do período JK, foi um choque cambial, isso passa para um patamar cujo o retorno do patamar anterior ou para baixo do patamar anterior fica muito mais difícil. Então, você tem um processo de rigidificação inflacionária a partir do momento que você rompe algum patamar. Então, é mais ou menos isso que a gente conta no capítulo do JK, com um importante detalhe. A gente procura, eu acho que, sinceramente, a primeira pessoa que tenta fazer isso, o primeiro trabalho meu e do Pedro que tenta fazer isso, que existe uma história, meio da carochinha, do JK, que o problema era o financiamento monetário inflacionário. Bom, para a nossa surpresa, quando a gente estava lançando o livro, estava tendo esse problema da Covid, começou a se discutir muito do financiamento monetário. Graças a Deus se desistiu dessa bobagem, mas bem no começo da Covid foi um tema muito, muito, muito repetido. E aí eu só queria explicar para as pessoas que talvez não entendam como é que funciona essa relação Tesouro-Banco Central,
que todo o financiamento do gasto é monetário. Toda decisão de gasto é monetária. Eu não recebo dívida pública, o Dudu não recebe, o Marcel não recebe, a gente é professor universitário, tá certo? Nenhum fornecedor recebe dívida pública, ele recebe moeda que é sacada da conta única do Tesouro e vai para a minha conta. É assim que se faz. É como se eu tivesse uma conta, eu passo um cheque para mim e eu gasto. Então, todo o financiamento é monetário. O que se discute é a possibilidade do Tesouro ser financiado diretamente pelo Banco Central, tá? Ou o Banco Central não poder financiar diretamente o Tesouro, e a partir do Tesouro dar esse saque e fazer um gasto, você emite uma dívida, certo? E essa dívida, de alguma forma, a decisão do setor privado, né, pode retirar esse valor, esse lucro que, na verdade, gerou no capitalista, pode comprar dívida e isso volta para a conta única. Então, é uma espécie de circuito. Ela sai para o gasto, certo? O gasto das pessoas refletem em aumento dos ganhos dos capitalistas, aí os capitalistas com aquele valor em moeda, que não rende nada, eu compro o título e com esse título eu volto para... É um circuito. Mas esse circuito pode ser porque eu recebo isso direto e gasto, ou porque eu saco da minha conta única e gasto, e volto do mesmo jeito. Tá? Então, não tem muita relevância, ou quase nenhuma relevância, a forma do financiamento monetário, como todos os textos sempre ficam repetindo essa lenga-lenga. A inflação de demanda tem que ter excesso de demanda. Esse aqui é o ponto. E aí a dúvida é, se este gasto, que sempre é monetário, que todo gasto é monetário por definição, estaria nesse período do JK pressionando excessivamente a demanda ou não. E aí a gente tenta mostrar, que não há nenhuma ou muito pouca conexão entre variação da taxa de inflação e variação das necessidades de financiamento do governo, tá? Logo, então você tem uma conexão forte com a coisa cambial e fraca ou inexistente com as variações do gasto. A gente não fizemos, mas até foi um professor da PUC, que hoje em dia é um economista de banco, o Maurício, que fez isso, ele não achou curva de Phillips para o período também. Não, graças a Deus não fui eu que falei, então deixa para eles falarem que é melhor, dá mais credibilidade. Tá certo? Então, não tem essa curva de Phillips, na tese de mestrado que ele fez na PUC, Maurício Mesquita mostra que não tem essa curva de Phillips. Isso, quando você olha também variações de investimento, não correspondem essa aceleração ao crescimento do produto. É certo, né? O produto devia acelerar no momento que a inflação acelera, mas não é verdade isso. Não tem, então, não tem nenhuma conexão supostamente óbvia, que as pessoas repetem como disco quebrado, um financiamento monetário fez emissão de moeda. Não tem conexão. As pessoas só faltam de mostrar a conexão. Está tudo muito bem, fora que não explicam muito bem. A historinha é boa, mas a prática é ruim. Isso, e só para explicar, realmente a gente tinha um problema nessa época. A gente não tinha... O nosso mercado monetário era muito complicado porque tinha essa lei da usura. E isso é um problema para o estudioso do período. Tá? A gente tem muita dificuldade em determinar uma taxa de juro básica, porque a taxa de juro privada, ela usava uma série de artifícios, vamos usar uma palavra popular, uma série de mutreta para você poder cobrar uma taxa positiva, mesmo existindo a lei da usura, que coloca um teto sobre os juros. Então, qual era essa? Você deixava um colateral, então você pegava um empréstimo de 100, só que em vez de levar para casa o 100 do empréstimo, você deixa de levar para casa 60, ou seja, já deixou 40 lá. Então, o teu juro já começou de 40, para uma inflação só de 40, entendeu? Então, você exigia, eu deixo isso aqui. Se eu deixei isso aqui, eu não levei para casa. Então, na verdade, o dinheiro que saiu para mim foi muito menor. É como se fosse um deságio. É uma forma de você dar um golpezinho para conseguir ter uma taxa de juros positiva. Não sei se ficou claro para todos. Depois a gente pode falar um pouquinho mais. Mas é como se esse dinheiro eu não trago, você não trago, e eu tenho que devolver 100, é como se fosse um deságio que eu tomei no papel que eu peguei. Tá? Então, essa mecânica financeira e monetária do período não é muito clara, tá? E essa é uma discussão importante, porque se a taxa de juros ficasse baixa, poderia haver um impacto, mas não do financiamento monetário, mas da taxa de juros que não consegue ser compatível com o plano de emprego. Insisto, mas isso não se vê. Como você não tem uma taxa de juros muito expressiva, você não consegue fazer as conexões diretas entre períodos de muita expansão, tá, e períodos de aceleração da inflação. É tudo meio troncho, tudo meio trocado. Tá?
E aí eu acho que, já quantos minutos eu tenho, Marcelo? Acho que eu vou terminar aqui, tem uns 10 minutos, né? Você tem aí 10 minutos. Eu já falei 10 minutos, né? Uhum. Tá, então eu vou falar do capítulo, então mais ou menos é isso, só para fechar. No capítulo JK a gente traz uma contribuição interessante, que é desmistificar essa conversa de financiamento monetário causa inflação. O que causa inflação é excesso de demanda e todo financiamento é monetário. Então a frase consegue ter 2 erros num só. E a gente mostra digamos que a pressão cambial tem um papel claramente muito mais preponderante, tá certo? Sobre as variações da inflação no período JK que eventuais variações do nível de produto que representariam, eventualmente, movimentos de excesso de demanda. E aí a gente vai para falar justamente sobre o João Goulart, né? E aí o João Goulart é um capítulo que eu e o Vitor e a professora Ildete, da UF, já tínhamos até escrito uma versão anterior, saiu no livro, a gente aproveitou para esse livro, essa versão com pequenas modificações, porque é um capítulo triste, porque na verdade, o governo João Goulart era um governo fadado ao fracasso, a verdade é essa. Não tinha muito jeito, a triste realidade é essa. Primeiro, para piorar tudo, o Jânio Quadros faz um choque cambial, porque queria unificar o câmbio, uma bobagem, digamos assim, se curvou a ortodoxia mais tosca possível do FMI, e ao unificar o câmbio, ele subiu muito o preço, a desvalorização cambial, isso deu um choque cambial numa inflação que já estava alta. É o que eu falei, negócio do nível. Se você tem inflação alta e dá um choque cambial, você pula de patamar e para voltar é muito difícil. Tá? E foi o que aconteceu. Para voltar era muito difícil. Né? Se você tem uma inflação de oferta, ou seja, uma inflação de custo, ou você controla o câmbio, ou você controla o salário, e controlar o juro é muito frágil. Então, imagina o João Goulart querendo fazer uma política de controle salarial quando o único tênue apoio que ele tinha era o salário. Esquece. Imagina o João Goulart querendo fazer o tipo de política de controle cambial, como, aliás, foi o nosso querido Plano Real, com o governo americano explicitamente dizendo, não quero você. Hoje em dia, antigamente era meio que, não, pode ser, pode. Hoje em dia tem documento da CIA, hoje em dia tem. Não tem mais perhaps, tá certo? Não tem, era assim, não gostava. O Kennedy não gostava dele, tá certo? Explicitamente não gostava dele. O John Foster Dulles não gostava dele, não gostavam dele, queriam que ele saísse. Quando lá quando vai se negociar a dívida externa, eles falam, não, filho, com você não. Ou seja, como é que você vai pretender ter um choque positivo cambial à lá Plano Real, muitos anos depois, se você já está meio condenado pelo quem poderia fornecer capital para você, que seria os Estados Unidos. Que, diga-se passagem, forneceu, depois acho que o Nelson vai falar, pra caramba, foi o país, acho que foi o terceiro, né, Nelson, o segundo país que mais recebeu capital dos Estados Unidos no período. Então, digamos assim, o golpe de março foi cumprir o que prometeram. Eles, digamos assim, apoiaram e depois deram dinheiro. Então, assim, acho bom. O pior é quando apoiam e nem dinheiro dão. Acho que essa é mais triste ainda, mas pelo menos teve uma lógica. E aí você pôde. E aí, bom, aí deixa o Nelson falar. Então, até esse terceiro capítulo que eu escrevi, tem, primeiro, a importância da inflação como forma de fragilizar o desenvolvimentismo, que é, na verdade, meio que um golpe que o pessoal dá para fragilizar, a interpretação que a gente faz diferente da usual no período JK, reforçando a parte cambial e mostrando que digamos, financiamento monetário causando inflação tem vários erros e várias imprecisões, e, infelizmente, terminando com o João Goulart, um governo que a gente chama de condenado. Era um governo que tinha uma pressão distributiva grande, sendo que a inflação, naquele momento, já tinha um componente externo e interno que praticamente impediam que ele fizesse um movimento de estabilização. Isso independente da coisa política. Tá? Estou falando que, digamos, que a perspectiva econômica dele era muito ruim. Mas, obviamente, a coisa política corria à parte. Como eu acabei de falar, havia pressões domésticas, havia uma conexão da burguesia brasileira com o governo americano, Departamento de Estado, se aí você põe a turma toda que normalmente faz esses tipos de movimentos. Então, e aí eu entrego, igual corrida de revezamento, nesse capítulo eu entrego o bastão para o meu amigo Nelson Lecoq, que ele vai explicar justamente como foi alcançada a estabilização no período que seguiu depois da derrubada do João Goulart. Beleza, valeu, Carlinhos. Agora, bom, isso tem até no YouTube, né? O Lyndon Johnson, ele ligando, né? Eu acho que
Aí o embaixador dos Estados Unidos ligando para o Lyndon Johnson e falando, esse aí a gente não pode aceitar. É o Dulles, não é não? Não é o John Foster Dulles? Isso, exatamente. Que é o irmão do cara da CIA, que é o irmão do... Qual é o nome do cara da CIA? Agora eu esqueci o nome dele. Então, você está dizendo tudo. Esse aí a gente não pode aceitar. Aí, como você falou, né, eles deram um golpe. Na verdade, eles até escolheram quem ia ser o presidente, né? Na verdade, porque havia lá uma disputa entre o Castelo Branco e o Costa Silva, né? Acho que eles queriam o Castelo. Eles queriam o Castelo, pois é, porque quando o pessoal do Costa Silva foi falar com ele falou assim, não, a gente negociou com o Castelo Branco. Esses golpes antigamente dava dinheiro, escolhia o presidente mais... Era uma coisa um pouco... Era mais organizado, né? Foi mais organizado, verdade. Foi mais organizado. Bom, enfim, para quem está chegando, a gente está aqui na live, né, sobre o livro A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma, Novas Interpretações, falando de estabilização e inflação. Passa agora a palavra para o Nelson Lecoq, né, que faz um capítulo sobre o Castelo Branco, o governo Castelo Branco. A palavra é sua, Nelson. Está fechado o microfone, Nelson. Nelson, o teu microfone. Pronto, depois desse ajuste técnico, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, primeiro, boa noite ao pessoal que está chegando. Parabéns novamente ao Corecol por estar organizando essas lives. Elas estão sendo, assim, acho que muito importantes. E a importância, eu diria que ela é compatível com o mérito do livro. E eu vou tomar liberdade de entrar nisso daqui a pouco. O capítulo que a professora Inês Patrício e eu escrevemos, ele vai exatamente no momento seguinte aos fatos que estão sendo aqui mencionados pelo Carlinhos. E do jeito que o Carlinhos levantou a bola, eu vou pegar, porque um dos grandes méritos do livro é levar em conta sempre o contexto onde a política econômica ela é exercida. Ou, de uma outra maneira, que eu acho que é um aspecto metodológico fundamental para qualquer análise, qualquer compreensão de qualquer conjuntura econômica, é que ela nunca é estritamente econômica, mas ela é sempre fruto da ação de uma coalizão política, uma coalizão de forças sociais, econômicas e políticas que vai implementar o seu desiderato, que vai tomar o poder ou vai representar democraticamente o poder quando eleito dentro dos cânones da democracia, ou, numa situação de golpe de força, como é em 1964, vai exercer o poder de acordo com aqueles que lhe empoderaram. E aí, se a gente olha os interesses que irão ser determinantes, que serão determinantes na definição do chamado Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, que foi a marca registrada do início da ditadura do ponto de vista da sua política econômica, nós vamos ver que, evidentemente, os interesses externos, nomeadamente os interesses da potência hegemônica norte-americana, eles vão estar, assim, imbuídos, eles vão perpassar toda a lógica de funcionamento, tendo como uma benesse a liberalidade naquilo que foi negado ao João Goulart. E também, de certa maneira, ao Juscelino Kubitschek, porque o Kubitschek ele foi obrigado a romper o acordo com o FMI, porque o FMI fazia exigências, digamos assim, descabidas para um governo eleito democraticamente. No caso de João Goulart, a coisa é muito mais grave, até porque outros fenômenos geopolíticos vinham se manifestando. A gente não pode esquecer que, se por um lado o Brasil era dado como um país que seria necessariamente, até pela sua posição geográfica, subalterno aos interesses norte-americanos, mas, por outro lado, a Revolução Cubana, em 59, acirrou o tensionamento que vinha já com a Guerra Fria. E aí isso também deve ter contribuído, sem dúvida, para o endurecimento da política norte-americana para com o Brasil. Quando nós olhamos, e o nosso texto trabalha isso bem, as movimentações que foram feitas
anteriores ao golpe, o papel do IBAD, sim, como um operador político direto, mas principalmente do IPES, que era o think tank, era um instrumento de aglutinação, de organização e de planejamento da política a ser adotada no pós-golpe. E, quando a gente vê as declarações do próprio Roberto Campos, que foi o ministro do Planejamento, ele veio dos Estados Unidos já com essa missão, ele vai declarar que, afinal, os grandes traços do PAEG já estavam determinados pelos trabalhos elaborados no IPES. Então, que ele teve, assim, a elaboração do PAEG, assinado por ele, por Otávio Bulhões, foi muito facilitada pelo material pré-existente de autoria do IPES. E isso não é pouca coisa, porque o IPES para repetir as palavras do Dreyfus, e também consta na análise da Starling, o IPES era, assim, a manifestação cabal, plasmada, da associação do empresariado brasileiro com o capital das multinacionais e sob influência direta da política norte-americana. E o IPES traçou os principais eixos que foram se materializar no PAEG. Agora, quando eu chamo a atenção aqui para que você não compreende nenhuma conjuntura econômica, nem a da época, nem a de agora, sem se dar conta da coalizão de forças que dá sustentação a estas políticas econômicas, ou, mais amplamente, a estes governos, você vai ver o seguinte: algum grau de fricção também ocorre entre as partes. Não é à toa, só trazendo aqui, como diria um certo jargão financeiro, a valor presente, ao momento atual, você tem um determinado bloco de forças que, no frigir dos ovos, no andar da carruagem, ele pode começar a apresentar rupturas, começar a se desagregar a partir do momento onde o governo, sustentado por esse arranjo, se mostra ineficaz, ineficiente ou até contraproducente. É o que nós estamos assistindo hoje. Mas eu vou retornar lá para 1964, que é o foco aqui da minha intervenção. Pelas minhas contas, ainda tem uns 13 minutos, mas o Marcelo vai me ajudando nisso. 13, é claro, um número meio cabalístico, mas estou falando do tarô de Marsella. Né? Mas, o que ocorre claramente ali é o seguinte: você tem uma pressão dentro do discurso mais ortodoxo liberal, vocalizado pelo Fundo Monetário Internacional, de um absoluto e radical enquadramento monetarista na gestão do novo governo militar, na sua área econômica. E, evidentemente, o Roberto Campos e o Bulhões, eles resistem a isso, porque o impacto do choque, do ponto de vista político, seria desastroso se ele fosse cometido com o vigor preconizado pelo FMI. Então, o Roberto Campos ele vai optar por uma estratégia gradualista. Então, ele vai colocar, assim, uma projeção para 4 anos consecutivos, mais especificamente os 3 anos seguintes, de uma redução gradual do nível de inflação. E ele consegue, vamos dizer assim, convencer o FMI de que essa é, na verdade, uma certa imposição, mas que essa vai ser a estratégia adotada. Quando nós vemos as análises que foram produzidas pelo IPES e que faziam parte do tradicional receituário, desde o Eugênio Boudin até o Roberto Campos, quem é apresentado como o principal vilão da história? E é curiosa essa argumentação, porque o vilão da história são os salários. Uma dupla inserção na lógica explicativa do porquê da inflação. É claro que tem também, o Carlinhos já se referiu, à questão da emissão primária de moeda, do déficit público, etc.
Mas os salários, eles têm, nessa leitura, que representa o interesse político concreto da coalizão que está no poder a partir do golpe, é o seguinte: os salários, eles são o vilão da história porque eles entram. De um lado, os reajustes salariais sucessivos gerariam excesso de demanda, que pressionaria a inflação por esse caminho. Por outro lado, os salários, eles são um custo importante para as empresas. O salário aumenta, o custo da empresa aumentou, então, portanto, o salário ele era uma ferradura onde se batiam dois pregos, né? Ou seja, ele é o responsável pela inflação porque ele pressiona a demanda, os aumentos salariais pressionam a demanda, e ele é também o responsável por uma inflação, um componente de custos da inflação, que cada reajuste salarial forçaria as empresas a elevarem o preço dos produtos vendidos. Então, a gente tem essa dupla determinação do papel dos salários na crise inflacionária. Esse é o receituário. Na prática, isso vai gerar um novo cálculo da inflação, porque agora os caras a ferro e fogo têm a faca e o queijo na mão. Então, eles determinam uma modalidade de reajuste inflacionário que vai servir a todas as categorias. Você faz um cálculo dos 24 meses anteriores, você arbitra ali naquele cálculo qual seria o valor real do salário, e quando chega aqui agora, na hora do reajuste, você procura fazer a recomposição daquilo que foi considerado o valor real de compra do salário no período pregresso de 24 meses. E é evidente que isso aí jogava para baixo, por si só, o valor dos salários. Tinha um outro instrumento nesse cálculo, que era também, já que o plano era gradualista, e ele teria aquilo que o Roberto Campos denominou de inflação corretiva, uma inflação corretiva nesse período, em função, inclusive, do tarifaço que foi dado, porque houve ali um realismo no preço de certos insumos fundamentais, como importados, como trigo, como petróleo, etc. Isso, reconhecendo o governo que isso geraria uma inflação futura, eles calculavam, então, eles projetavam essa inflação, qual seria, e colocavam a metade dela também como um dos fatores para reajuste salarial. Como, evidentemente, a projeção da inflação era sempre aquém da inflação que vai realmente ser observada, você tem dois instrumentos ali para marretar os salários. Falando português, claro. E você tem um período que vai até 67%, 170%. Você tem, então, mensurada uma perda salarial real nesse período. Muito bem. Então, esse é o enfrentamento dado à questão do salário como fator gerador da inflação. Tem um outro fator, que é o fator do déficit público e da monetização, já referida pelo Carlinhos, como instrumento, nesta concepção, de tensionamento inflacionário. Ora, bolas, o que acontece? O PAEG, ele tem duas vertentes que são muito importantes. Uma é essa, de disciplinar a inflação. E a outra é de um arranjo, de uma engenharia institucional sofisticada e também, se absolutamente heterodoxa, porque é impensável isso do ponto de vista dos cânones preconizados pelo FMI. Mas é criado o Instituto da Correção Monetária, e esse Instituto da Correção Monetária vai ser materializado num novo tipo de título de dívida, que é a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, a ORTN. A ORTN foi colocada no mercado, ela teve alguns incentivos. Os ganhos que você tinha sobre a ORTN eram fortemente isentos de pagamento do imposto de renda, você tinha 30% de isenção
na incidência de imposto de renda sobre a rentabilidade da ORTN. E a ORTN, que é um instrumento ali de remuneração do capital, ele vai sofrer um critério de correção ex post. Ou seja, para eu reduzir a capacidade e o valor real dos salários, eu utilizo um instrumento muito questionável ex ante. Eu pego os últimos 24 meses, um período já fortemente inflacionário, calculo lá o valor real médio do passado e arbitro que esse é o fundamental componente do reajuste salarial. Para o RTN, eu vou procurar captar a inflação real que vai ocorrer nesse período. Nós temos aí 6 meses, a princípio, onde vai incidir o índice de preços como fator de correção monetária, mais o valor de face, naquela época é tudo papel, os títulos eles eram de fato em papel, e você tem o valor de face, no caso de 6% ao ano, que era o valor de remuneração da ORTN. Do ponto de vista da constituição do instrumento de captação de recursos, de conformação de uma dívida pública, eu diria que foi um êxito. Para se ter ideia, depois de 2 anos, 107% do déficit público foi coberto pela captação ORTN. A ORTN ela foi o déficit público nesse período. Já que eu toquei na questão das engenharias institucionais, antes, porém, ainda do ponto de vista dos instrumentos de vamos dizer assim, de coibir os preços. No governo Castelo Branco já se iniciou uma política de preços administrados. Veja bem, coisas que são inconcebíveis em governos democráticos, pela pressão política contrária que advém, no governo militar, de forma absolutamente heterodoxa, foram instituídos instrumentos de compressão de preço, ou melhor, de instrumentos voltados a dificultar a majoração de preço. E no governo seguinte, que é o do Costa e Silva, isso vai ter uma muito mais sólida estruturação. O que é que nós vamos ter no governo Costa e Silva? Nós vamos ter a implementação do CIP, Conselho Interministerial de Preços. 4.000 e tantos produtos e empresas produtoras vão estar cadastradas lá e elas só terão autorização para aumento dos preços apresentando uma planilha cuja mudança de custos justifique o aumento equivalente de preços. Era proibido aumentar preço? Não, você não vai proibir o aumento de preço. Só que as empresas que aumentassem preços sem a aprovação do CIP, elas automaticamente estavam excluídas da possibilidade de ter acesso a qualquer tipo de crédito público. E mais ainda, passava a ser um fator agravante na hora dos bancos privados avaliarem o risco para eventuais empréstimos. Então, na verdade, você tinha um instrumento de exclusão de crédito para empresas que não se subordinassem ao ritual estabelecido de controle de preços. Isso aí é a essência do embate contra a inflação do primeiro governo militar e que perdurou pelo segundo. O segundo governo militar, na verdade, já com Delfim Neto, isso aí é bem tratado pelo Vitor no capítulo que ele escreve subsequentemente, eu vou deixar para ele tratar disso na live, naturalmente, mas você vai ter uma guinada de aprofundamento da heterodoxia com a gestão do Delfim Neto. Mas ainda do ponto de vista de instrumentos que nós podemos considerar uma engenharia financeira algo heterodoxa, isso foi gestado já no primeiro governo do Castelo Branco. Você tem ali uma série de instrumentos que vão sendo criados que eles só foram tão bem aceitos, assim, digamos, porque você estava num governo que representava a síntese do poder militar
com apoio norte-americano e com apoio do grande empresariado. Então, passava a ser válido você ter instrumentos. Alguém está procurando uma folha de papel para me dizer que o tempo está acabando. O velho Marcelo. Só para concluir esse aspecto, que eu acho muito importante para a gente entender a dinâmica do início do governo militar. Foram criados uma série de fundos parafiscais. Imagine o seguinte, a folha de pagamentos das empresas, primeiro se tentou taxar em 1% para gerar recursos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Como isso se mostrou insuficiente, pouco tempo depois se passou a compulsoriamente arrecadar 8,5% da massa salarial para servir de fundo, para ser convertido num fundo, o FGTS, que estaria subordinado ao arcabouço recém-criado do Banco Nacional da Habitação para estimular a construção civil. Para quem já perpassou em algum momento a discussão do pessoal, dos economistas urbanistas franceses da década de 70, eles criam o termo capital desvalorizado. Está lá no Topalov, Logikine, Petersen. Eles tratam isso como um elemento fundamental para o deslanchar da construção civil em geral. Se alguém tiver curiosidade, mas isso aqui é muito evidente. No linguajar desenvolvimentista, isso seria chamado também de poupança forçada, porque existe um componente no pensamento, se me dá licença aí, Carlinhos, existe um componente no pensamento desenvolvimentista, isso é muito claro no Celso Furtado, mas em outros também, que vê no consumo conspícuo dos capitalistas e da classe média um elemento dificultador para a formação de poupanças. Na verdade, como é que você trata isso? Você coloca uma poupança forçada, seja pelo processo inflacionário, que é uma vertente de análise, seja porque você vai usar instrumentos fiscais e parafiscais para entrar dentro da massa de lucros, de uma forma ou de outra, e captar recursos. Isso foi feito tanto com o FGTS como com o PIS. E você foi criando fundos, você foi criando arcabouços institucionais que vão ser vitais para, mais adiante, você ter, dentro de um novo ordenamento da estrutura do sistema financeiro, um canal de propulsão muito efetivo para a expansão da demanda. Aquela questão que a Conceição e o Serra apontam no clássico artigo deles, mais alhada ao estancamento, que tem entre nós a tradução, além da estagnação, é exatamente de uma certa perplexidade da constatação de que, com todo o arrojo salarial, era possível ter crescimento no âmbito do capitalismo brasileiro naqueles moldes, mediante, e isso é ficar claro no texto clássico que eu me referi, a uma compressão salarial de um lado, mas com o aumento do poder de compra, do que seria assim, no linguajar do Calec, dos lucros e ordenados. Mas como é que isso foi viabilizado? O arranjo financeiro para viabilizar esse maior poder de compra é dado exatamente por uma reestruturação do sistema financeiro, onde você passa a ter uma divisão de trabalho muito clara. Você tem lá todo o BNH e as sociedades de crédito imobiliário para alavancar a construção civil, tanto do ponto de vista de recursos para as empresas construtoras, como para os mutuários, os compradores finais dos imóveis. Por outro lado, você tem toda uma readequação das chamadas financeiras, que elas são reestruturadas e elas passam a ser sociedades de crédito e financiamento. O que é isso? É o crédito direto ao consumidor que surge. Quem vai ser atendido nisso? Que interesse? Bom, do oligopólio automobilístico recém-implantado, que passa a ter uma demanda solvável agora para os seus produtos via financiamento, e toda a linha branca também, televisão, geladeira, fogão e etc. Você tem um canal de expansão do poder de compra via concessão de financiamento, via um reordenamento.
Então, essa nova engenharia financeira que foi constituída, ela é vital para a gente entender o passo adiante que será dado com o milagre econômico. Eu acho que os traços fundamentais eu falei, talvez eu tenha estendido até um pouco, e qualquer coisa a gente volta a falar mais adiante, tá bom? Obrigado aí. Obrigado, Nelson. Você não se estendeu muito, não. Não. Bom, deixa eu passar agora para o meu amigo Eduardo. Eduardo escreveu capítulo 12, a nova república, transição democrática, crise, a dívida externa, inflação, luta pela apropriação de renda e fim do desenvolvimentismo. Aconteceu muita coisa nessa época, né, Eduardo? Um título nada sintético, mas não, realmente o período foi bem marcante, mas continua, Marcelo. Eu estou contando aqui que eu fui direto nesse capítulo, porque talvez acho que eu conheço um pouco mais, né, de todas as partes do capítulo. É contigo, Eduardo. Manda ver. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo. Eu já vi o Vitor e o Fernando aí no chat do YouTube, agradecer os dois pelo convite, o trabalho herculano que eles tiveram para organizar esse livro. É um grande, realmente, prazer para mim ter escrito esse capítulo junto com o Carlos Pinksel, junto com o Nelson, junto com o Vitor, junto com o Fernando. A minha apresentação, eu vou tentar ficar em 10, 15 minutos, ou até menos. É difícil, porque baiano, quando promete essas coisas, ele fala o dobro ou o triplo. Então, assim, mas eu vou tentar ficar no máximo em 15 minutos. Mas, antes de qualquer coisa, eu vou muito mais causar inquietações de quem nos está assistindo para comprar o livro, tá? Eu acho que eu vou muito mais fazer provocações do que ficou os anos 80. E entender o que é a questão da inflação nos anos 80, a questão inflacionária que percorre, como o Carlos Pinksel, o Carlinhos, o Nelson já ressaltaram, mas ela tem um agravante nos anos 80. Então, toda a discussão, porque os anos 80 é marcado, tá? Primeiro, a partir do governo Sarney, ao mesmo tempo, por enorme esperança no seu início, tá? Porque a transição democrática, a transição do regime militar da empresarial, né? A expectativa de novas esperanças renovadas a partir de um governo ainda no colégio eleitoral do Congresso, mas um governo não militar, né? E, ao mesmo tempo, um governo que termina de forma melancólica e com muito questionamento. E no meio do caminho, marcado por vários movimentos, inclusive, de euforia, como foi o Plano Cruzado, né? Uma parte da população enorme de euforia no Plano Cruzado. E por que eu estou reforçando isso tudo? Porque no plano econômico, o grande inimigo a ser combatido era a inflação. Quem estudava economia nos anos 80, ou quem depois passou a estudar, toda a discussão passou a ser inflação, inflação, inflação. Inclusive, outros elementos de planejamento econômico, olhar o longo prazo, ou seja, a instituição moeda, naquele momento, perdeu capacidade de funcionar como instrumentos, alguns deles básicos, né, para pensar o olhar econômico para o futuro. E por que eu estou ressaltando isso? E eu vou começar, até antes de falar das dimensões econômicas e políticas, porque qual é a ideia do capítulo? O capítulo ele tenta fazer uma economia política desse período. Porque é um período marcado por alta inflação, é um período marcado por transição democrática, é um período marcado por ou pelo menos ali o último soluço do desenvolvimentismo, ou seja, o início de uma crise profunda do desenvolvimentismo, uma transição, já no final do governo Sarney, mas uma transição. Se a gente pensa que é o governo Sarney na reunião de Carajás de 87, ainda é uma tentativa de manter um padrão desenvolvimentista, mas a crise vai ser muito marcante, tá? Aqui é impressionante como o Carlinhos já alertou, um período profundamente marcado pela crise externa, né? Uma profunda crise externa, que vai, inclusive, no texto clássico lá do professor Carlos Pinksel, lá nos livrinhos vermelhos, sobre a questão dos limites do controle inflacionário, dada a nossa profunda vulnerabilidade externa. Tá? Agora, o que eu queria chamar a atenção, e eu vou
tentar ligar esses pontos, mas antes de começar, eu vou ler um pedacinho do texto, que esse pedacinho desse texto que eu li, que eu vou ler exatamente, tem a ver com essa lógica da inflação. Isso está na página 359. Não há dúvida que o governo Sarney ficou marcado pelo processo do combate ao dragão da inflação, que já atormentava a população com menor renda e capacidade de se defender do aumento generalizado dos preços desde o final dos anos 70. A passagem da letra da música Saco de Feijão, escrita em 1977 por Francisco Santana, imortalizada na voz de Bete Carvalho, explica muito bem o sentimento popular, de que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. No tempo do Merréis e do Vintém, e vivia muito bem, sem haver reclamação. Eu ia ao armazém do seu Manuel com um tostão, trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, 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 meu Deus. E por que eu trouxe essa discussão que eu acho fundamental? Que pensar a questão inflacionária é pensar a questão do conflito distributivo. O período dos anos 80 e todas as interpretações da questão dos anos 80 é muito marcado por uma interpretação inercialista. Eduardo, você está dizendo, então, que não tinha questão inercial no caso dos anos 80? Não, tinha uma questão inercial. Mas, muitas vezes, várias análises aparecem como, em certa medida, conflitos distributivos resolvidos, ou a ênfase é muito pequena nesse processo. Então, você tem, aqui é importante, a questão do inflacionário, ela vai ganhar um novo patamar, né, a partir do governo Sarney, pelo movimento, né, inercial. Mas eu queria ressaltar aqui o aspecto do conflito distributivo desse período. Pensem comigo o seguinte, a gente teve um profundo choque externo, né, a política de retomada da hegemonia norte-americana com a política Volcker de 79. Né? O que implicou em 4 choques: queda da demanda mundial, dificultando as exportações, mudança nos termos de troca desfavorável para a periferia e para a gente, uma restrição de liquidez, tá? E isso afetou fortemente a questão externa no momento que a gente tinha um endividamento relativamente alto. Isso vai implicar numa transferência, numa massa enorme de recursos para o exterior. Tá? Então, primeiro ponto, se a gente olha a geração de riqueza e como essa riqueza é distribuída entre as classes e segmentos sociais, você já tem um enorme volume para o exterior. Parte disso, né, e do mecanismo de tentativa do ajuste, que já começa lá no Delfim, mas vai permanecer depois do governo Sarney, o ajuste primeiro não impositivo e depois impositivo com a nossa própria crise da dívida. Um dos mecanismos é o quê? A desvalorização. Essas marcas de desvalorizações vão gerar qual efeito? Né? Essas marcas de desvalorizações vão reduzir, em certa medida, o salário real, encarecer determinados custos, e essa marca de desvalorização, com taxa de juros alta, vai reduzir o consumo interno, o investimento, implicando o quê? Em transferência de renda para o exterior. Então, um elemento importante da questão inflacionária está associado a esses choques que o Carlinhos explicou muito bem dos seus efeitos níveis. O outro elemento é a própria inércia desse processo, né, que eu não vou desenvolver aqui. Mas tem um outro elemento que eu acho importante destacar, o tipo de ajuste que foi feito na economia brasileira nos anos 80. Né? Se você olha, e um pouco eu vou destacar isso no texto, as taxas de lucro das 500 maiores empresas não financeiras, ela vai aumentar ao longo de quase todo o período, com pequenas exceções. Como também as taxas de lucro dos bancos. Aí você vai dizer, mas peraí, Eduardo, como é que essa conta fecha? Se de um lado, tá, quem pagou o ônus desse processo? Você vai ver que, em parte, tá, você vai ter um mecanismo seguinte. E ainda tem uma outra situação que eu queria ressaltar. Os trabalhadores organizados, o movimento sindical, que nasce no ABC no final dos anos 70, e a organização dos trabalhadores e dos movimentos sociais vão garantir, sobretudo para os trabalhadores industriais de São Paulo, das fábricas, um aumento maior do salário em relação à inflação que era enorme. Aí vocês vão dizer, mas peraí, como é que a conta fecha? Se eu estou olhando essa geração de riqueza e como ela é distribuída, como é que a conta fecha? Se eu estou transferindo renda para o exterior, se os lucros
estão aumentando do setor industrial, os maiores. E, ao mesmo tempo, também a renda, os lucros dos bancos, né? Isso vai ser, o ajuste vai ser em cima do Estado, das contas públicas, e o outro ajuste, principalmente, aonde? Nos trabalhadores não organizados. O salário mínimo, né? Ele vai, em termos reais, ele vai cair nesse período. Então, você vai, inclusive, uma configuração de um tipo de dinâmica, né? Que vai reforçar, você tem os trabalhadores organizados, e aí que eu queria destacar isso. É um período onde você tem mais greve, até recentemente, na história brasileira. Você teve uma organização sindical de movimentos sociais que, inclusive, permitiu você entrar nas frestas da Constituição de 88. Porque a Constituição de 88 ela tem elementos conservadores na questão da propriedade, mas elas têm elementos importantes que têm a ver com a questão do direito social. Isso só foi possível porque você tinha uma forte, vamos dizer assim, um ativismo sindical, né, e de movimentos sociais que meio que na franja. E por que na franja? Porque você teve uma transição negociada por cima, mas ao mesmo tempo confusa. O desembarque, né, dos setores dominantes brasileiros ao projeto empresarial militar tem lá suas origens no final dos anos 70. O maior intervencionismo. Quando o barco estava afundando, o setor empresarial desembarque e tem uma dificuldade de fazer uma coalizão, né, para, inclusive, impor uma Constituição de 88. Então, é nessa franja, por que eu estou destacando isso? Porque os economistas costumam dizer o seguinte: a década dos anos 80 é uma década perdida, mas na dimensão social e na dimensão de algumas lutas, elas foram centrais, porque ela olhou o componente de inflação. É evidente que, se você olha a trajetória do governo Sarney, como ele sai, né, e a inflação acelerando, e mais ainda, né, os mecanismos estruturados nessa configuração vai gerar o quê? O fim do desenvolvimentismo, né? Ou seja, é um período marcado por uma transição democrática, ao mesmo tempo pelos embriões, né, do fim do desenvolvimentismo, e aqui eu queria chamar a atenção o aumento do poder bancário brasileiro. Aí também está o embrião do processo de financiarização brasileiro, e o que eu estou chamando de processo de financiarização, o aumento do poder dos grandes bancos controlando uma maior massa de capital monetário, de capital portador de juros, que implica em quê? A expansão proprietária desses grandes bancos para outras áreas. Então, eu queria ressaltar que, na verdade, os anos 80 é ao mesmo tempo marcado por muita esperança e por muita crise, tá? E, ao mesmo tempo, o capítulo do livro também tem, tá, pessoal? Para quem é economista e quem está pensando nos manuais, tem lá o plano cruzado, o plano Bresser, o arroz com feijão, mas esse é meio que batido. Esse a gente, por exemplo, o Carlinhos e toda a discussão já mostra que um plano cruzado não falhou por causa só de erros de implementação de política, tinha a ver com a estrutura externa, tinha a ver com o aumento do consumo, você teve um problema de restrição externa, e isso dificultou, né, o combate à inflação, ou seja, os mecanismos em curso e o plano cruzado, arrisco a dizer, que ainda era uma tentativa de desenvolvimentista de implementar o controle da inflação, mantendo características desse processo. Agora, aqui é importante o quanto, já no final dos anos 80, parte do bloco no poder, aí o setor bancário e outros segmentos, vão desembarcar do desenvolvimentismo, mas ainda não tinham colocado claramente a trajetória a seguir. Ainda existiam tensões em qual a trajetória, o conceito de Washington, que é já no final dos anos 80, a gente, inclusive, foi um dos últimos a embarcar no modelo, num padrão de acumulação neoliberal, porque você tinha setores industriais expressivos e que impediam esse processo. Agora, ao mesmo tempo, esse processo inflacionário, a dificuldade de estabilizar, isso criou condições que seja para piorar a questão do conflito distributivo, né? Ou seja, e que, na verdade, recaiu o grande ajuste sobre sobre os mais pobres, né? Que, inclusive, nem a bancarização dessa população muito pequena, né? A capacidade de regir a inflação foi muito baixa, né? Com enorme transferência, e esses setores dominantes conseguiram sair bem desse processo, acima do ajuste no Estado, como, né, um reflexo disso, o aumento do endividamento público, desorganizando a estrutura estatal, que era central para conduzir
a lógica do desenvolvimentismo, ou seja, tem um desembarque dessas classes dominantes, mas ainda muito confuso, dada a forte instabilidade inflacionária e ainda não clara a trajetória seguinte. Eu vou ficar por aqui para a gente abrir o debate. Eu já falei até muito, mas a ideia é muito mais assim, e aí eu vou fazer de novo a propaganda. Não só ler o meu capítulo, mas o Carlinhos e o do Nelson, mas todos os capítulos. Eu acho fundamental. Tem muita novidade nesse livro, tem muitas interpretações que saem do senso comum, porque estavam muito batidas, parecia que já estava muito claro que era discussão de economia brasileira, porque foram construídos manuais repetindo o que outros manuais foram dizendo, e acho que, pelo menos a minha visão, é que esse livro traz várias contribuições originais para entender o Brasil, pensando a inflação e a estabilidade, mas também os temas econômicos e acho que fundamental, juntando com a dimensão da política, do poder, do Estado, ou seja, entender a economia brasileira, você tem que saber teoria, mas entender a economia brasileira, você tem que entender em qual conjuntura histórica, como essas forças sociais atuam, tá? E influenciam o Estado e como as políticas econômicas são formadas a partir desses interesses. Eu acho que esse livro traz bastante contribuição num debate. Comprem. Quem está assistindo aí, compartilhe o vídeo, toquem o sininho e divulguem para os colegas, para os amigos, para as amigas o livro. Agora foi meu lado do YouTube, tá, Marcelo? Fazendo a propaganda. É isso. Não. Eu estou sabendo que você está mestre agora no YouTube, né? O Dudu é profissional. Está profissional. Deixa eu mostrar o livro aqui mais uma vez. Enfim, eu acho que o Eduardo tocou um ponto importante, né, que o livro traz, né, acho que em todos os capítulos, né, ter uma conjuntura histórica do que está acontecendo no momento. Enfim, acho que isso é fundamental, né? Bom, já estamos com 8h05, né? Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui que o Fernando nos trouxe. Bom, há um certo consenso da questão cambial, né? Isso como afeta a inflação. Agora, que outros aspectos, né, aqui também tiveram algum tipo de influência na inflação, além da questão cambial? Eu queria trazer mais uma questãozinha aqui, rapidinho. Assim, a gente teve inflação alta, né, até 94, né, quando a gente tem um plano real, a gente consegue estabilizar os preços, né? De lá para cá, nós só tivemos, né, inflação com 2 dígitos em 2002, né, que justamente por uma forte desvalorização do câmbio, como o Carlinhos falou, né, e depois tivemos uma inflação de 2 dígitos, né, de 10,77% em 2015. Né? Agora, apesar disso, né, nesse período todo, né, sempre teve uma preocupação, digamos assim, com a possibilidade da inflação ela sair do controle, o dragão da inflação voltar, assim como o Eduardo fala algumas vezes no capítulo dele. Né? Isso, de fato, né, em algum momento, né, pós-plano real, nós tivemos algum momento em que a inflação, ela, de fato, ela poderia ter saído do controle, ela ou sair do controle. Por acaso, eu estava me lembrando aqui, tem um ex-ministro da Fazenda que ele escreveu um artigo para a Veja, né, reclamando, né, do governo Dilma, em 2014, se não me engano, que a inflação poderia sair do controle. Né? Enfim, então, só que justamente no período dele, o Eduardo sabe bem, que ele escreveu justamente esse capítulo, né, a inflação em 89, né, que era quando ele estava como ministro da Fazenda, chegou a quase 2.000%. Né, mas ele estava reclamando de uma inflação que estava ali em 6 e alguma coisa por cento no governo Dilma. Enfim. Então, aqui para repetir, em algum momento desse período, né, pós-plano real, teve de fato, né, algum risco da inflação sair do controle? Faço a pergunta para os três, e aí, já pelo andar da carruagem, acho que vocês já podem ir fazendo também as suas considerações finais,
Quem é que pode começar agora? Carlinhos, beijo. Foi na ordem, então. Beleza. Bom, Carlinhos, contigo. Tá, obrigado. Bom, obrigado, Marcelo, obrigado, Flávio, obrigado, pessoal aqui do Corecon. Não tenho o talento do Dudu para a Siri, mas que toque o sininho, não sei o que, deu o seu ok, mas ainda assim, comprem o livro, que o livro acho que é uma contribuição importante para as pessoas. Eu sempre falo para meus amigos, eu estou mandando, mas estou esperando as críticas, sempre é uma obra em construção, entendeu? A gente é justamente isso, quer suscitar o debate, quer sair do que o Dudu falou, ficar repetindo, eu estava falando a história do financiamento monetário, uma espécie de fica a ver mantra. Mas, peraí, os dados mostram isso, corresponde com a realidade, então acho que tem esse valor, eu agradeço muito o espaço que o Corecon está dando para a gente. Bom, acho que foi o Fernando que falou, varia, realmente, varia de período para período. O que eu falei é que, digamos, o câmbio, em inflações altas, ele é o fator recorrente, e ele foi recorrente no Brasil, eu tenho até um trabalho com o Ricardo Bachovski e o Eduardo Baixa, que mostra isso até a década de 80, depois eu vou falar um pouquinho rapidamente, mas ele é fundamental. Agora, existem outros momentos, por exemplo, infelizmente, no período do plano trienal, eles deram um choque de custo que deu um pulo. Para fazer um ajuste fiscal, eles deram um aumento de vários bens, e isso deu um choque de custo. Então, é um choque de custo. Em 74, você tem outro choque de custo, que é o choque do petróleo. Em 79, você tem outro choque de custo, choque do petróleo. Você tem... E aí esse que é o problema, Marcelo, aí acho que eu tocando no seu ponto. Quando você tem uma inflação muito alta, qualquer choque de custo, ainda mais no período brasileiro, onde você tinha pouco estoque regulador, qualquer choque de custo dá uma puxada para cima da inflação. Então, por exemplo, você tinha choques agrícolas, que era uma seca ali, não sei o quê, uma chuva no sul e seca no norte, isso dava uma puxada, mas se você subisse 1 ponto percentual num mês, numa economia que já está indexada, isso acaba ajudando a fugir do patamar, tá? Quando você tem uma inflação muito alta, obviamente que o prevalente o tempo todo é o choque cambial, mas existem sim choques de custo, como eu falei aqui, 74, 79, esses choques de custo que ocorreram rurais, agrícolas, choques agrícolas, e é importante dizer, não vai dar tempo para falar, mas quem quiser leia lá o nosso tem um capítulo com o meu amigo Fernando Ferraz sobre o plano Collor e o plano real. À medida que você fez, como o Dudu falou, você fez um plano de congelamento, e quando você libera o congelamento, isso criou uma espécie de desespero quando a inflação sobe, desespero pré-plano. Então, quando a inflação sobe... Carlinhos, deixa eu fazer só o comentário que você falou, todo mundo tentando se salvar para não perder a inflação. Desculpa o comentário, mas acho que é importante. É isso mesmo, é importante. E esses fenômenos são fenômenos de curto prazo, porque mais ou menos politicamente já estava todo mundo sabendo que ia ter um plano. Quando você começava a acelerar por um choque desse, e o governo ficava muito desesperado, e o plano cruzado, o Fernando Henrique falou, vai ter que fazer alguma coisa. Falou em fevereiro, né, Dudu, a famosa entrevista do Fernando Henrique. E aí o Maílson tem que fazer alguma coisa. Então, quando você começa no jornal, tem que fazer alguma coisa, o que acontece é que, no curtíssimo prazo, você dava uma acelerada, tá certo? Um encurtamento do prazo, que, por acaso, encurtava o prazo também de indexação salarial, e você tinha uma aceleração. Então, nesse período que vai depois do plano cruzado até o plano Collor, você tem algumas acelerações que são quase por questão da própria memória do congelamento, e no plano real. É bom dizer que depois do plano Collor, a inflação meio que estabiliza no nível alto, e ela só volta a acelerar, era 2000, sei lá, não sei o quê, porque havia uma insegurança, e como a economia estava URVzada, eles mandaram pau, os empresários, para proteger na entrada o salário despenca, porque quando você, mesmo tendo URVzada, é o mês, se a inflação cresce no mês, o salário diminui no mês, tá certo? Então, essas acelerações, Fernando, e não sei, acho que a Flávia falou, essas acelerações que ocorreram por questões de choque, tanto choques políticos, sei lá, se eu posso dizer, porque estou entrando na tua área, Dudu, mas choques de prevenção contra períodos de aceleração, de congelamento, que são de curtíssimo prazo,
tá? E você tem isso no plano verão, claramente, você tem isso no plano do Bresser, claramente, você tem isso no plano cruzado, claramente, você tem alguns choques de tarifa que você dá para proteger e acaba dando choque de custo, tá? Você também teve isso no período lá do pré do plano da administração do Ornelles, eles seguram as tarifas e depois dão um choque de tarifa e acelera, tá? Então, nesse período com a inflação muito alta, você tem fuga. E só terminando, Marcelo, essas inflações, como eu sempre falo, as inflações, quando elas estão no nível muito baixo, quando você triplica a inflação, ela vai de 3 para 10 ou 3 para 12. Se você faz uma política de contração da demanda, uma política que, na verdade, eles fazem duas políticas. Você tem o choque cambial, depois você sobe o juro e tem o de choque cambial. Então, pelo lado do custo, você diminui, e pelo lado da reação dos trabalhadores, no momento de fragilidade, como era esse momento, você tem uma perda real. Já, aí não vai dar para falar, um outro programa, agora você gosta, no próximo programa, no período Dilma, aí você já tem uma inflação que a gente, eu fiz um artigo aí com o Guilherme Morlin, que está na revista Oikos, que a gente meio que faz uma comparação com a inflação escandinava, já é a primeira vez que você tem uma inflação de salário crescendo principalmente para a pressão dos salários, do salário mínimo, e uma inflação de serviços, muito importante, porque aí a inflação de administrar já estava frágil. Essa inflação, eu concordo com você, não tende a despegar, entendeu? Não tende a acelerar, e ela, no certo sentido, ela é positiva para os trabalhadores, tanto é que, já visto, quando ela ocorreu, o governo que estava dentro dessa inflação não foi exatamente, foi eleito não pelos ricos, mas exatamente pela maioria das pessoas. Então, essa inflação baixa de salário, que obviamente não dá para comparar com os países escandinavos, porque a situação mundial e brasileira é muito diferente, mas é uma inflação que a gente chama de rastejante. Tá? Dificilmente ela despega, ela decola, né? Ela decola, ela sai voando muito alto. O problema de inflações com choques externos é que você pode chegar no patamar muito alto, e para reverter esse patamar é mais difícil. E quando ela está no patamar muito alto, como eu mencionei aqui, choques pequenos podem fazer pequenas fugas, e aí, com a coisa do congelamento, você tem acelerações muito bruscas. Tá? Então, espero ter ajudado na resposta. Sempre ajuda, Carlinhos. Não, bom, já que é minha última palavra, de novo, muito obrigado, Marcelo. Saudade do meu amigo, mas estamos aí. Valeu. Nelson, contigo, meu amigo. Teu microfone está fechado, Nelson. Isso. Bom, pelo que eu entendi, você fez, e também em função do que o Carlinhos falou, você fez uma colocação mais geral sobre a inflação, né? Se a gente olha realmente a história do Brasil, nos últimos 100 anos, mas se você quiser, dos anos 50 para cá, o elemento fundamental que gera a propulsão da inflação está sempre ligado à questão cambial, né? E aí isso, lá atrás, trouxe toda uma discussão, que era uma discussão sobre o papel das estruturas econômicas no Brasil, e que o processo mesmo de crescimento econômico ele gerava novas demandas de insumos e aumentava, num certo sentido, o grau de dependência dos produtos importados para a dinâmica econômica interna. Então, qualquer variação, qualquer dificuldade em fechar o lado da balança de pagamentos gerava um processo inflacionário interno. Tem outros aspectos que nesse debate, eu não vou nem retomar a discussão entre estruturalistas e monetaristas, né? A visão estruturalista era uma visão no sentido de que você tinha deficiências da estrutura de oferta, na verdade, que causavam, conforme você tinha aceleração do crescimento, focos inflacionários. O Rangel ele tem uma visão que é bastante interessante, singular, Inácio Rangel, quando ele vai se referir à estrutura monopólica da economia brasileira, só que ele localiza essa questão central, principalmente, no monopólio dos atravessadores do gênero agrícola. O argumento dele é importante porque ele desestrutura o argumento de que você teria uma inelasticidade da oferta agrícola que seria geradora de inflação. Ele diz, não, isso não é verdade,
a oferta agrícola ela é flexível. O problema é que você tem uma estrutura de distribuição dos alimentos que, por ser monopólica, oligopólica, ela se aproveita dessa pressão para exercer a majoração de preços. Eu ainda não encontrei um texto que tenha propriamente uma interlocução entre o Caleg e o Rangel. Mas, evidentemente, o raciocínio do Caleg sobre grau de monopólio presente na economia, peso da massa salarial no total do PIB, etc., tem um diálogo aí. Tá? Então, fica uma questão aí em aberto. Mas o que acontece realmente no Brasil é que você tem uma estrutura oligopólica que não está restrita à distribuição de alimentos e que dá uma margem de eu ter markups acima da inflação, ou de eu surfar na inflação. Esse dado aí, por exemplo, que o Eduardo coloca, que as grandes empresas nos anos 80 elas foram bastante lucrativas e que pese todo o processo inflacionário, já é um sinalizador da margem de operar preços que a estrutura oligopólica tem. Vocês perguntariam, isso é o fundamental? Não. O fundamental, no meu entendimento, Eduardo também, nos anos 80, é que você tem duas cacetadas no câmbio, uma em 79, 30% de desvalorização, e depois vai ter, se eu não me engano, em 83, novembro de 83, ou fevereiro de 83, uma outra máxima de valorização também de 30%. Mas que tem um impacto enorme nos preços correntes, mas que também permite que aquelas empresas mais situadas na estrutura oligopólica do país também tirem proveito disso e também trabalhem no sentido, quer dizer, não só o pessoal que trabalhava na Volkswagen, tá certo? E nas outras montadoras conseguiu ter reajustes salariais até acima da inflação, como o markup dessas montadoras também sempre era além da inflação. Aliás, os que são menos jovens aqui é de lembrar que uma das alternativas que a classe média utilizava de aplicar seus recursos era comprar um automóvel 0 quilômetro, deixar no pátio da concessionária e vender 3 meses depois, porque isso dava uma margem rentável, em termos nominais, significativa. E é claro que a classe média foi, em grande parte, cooptada também, porque ela foi colocada numa certa salvaguarda em determinados momentos pela existência das contas remuneradas, ou seja, o sistema bancário que gerava todo no overnight, ele repassava uma parte da rentabilidade do giro diário, ganhos de float do overnight, para a classe média que tinha suas contas remuneradas. Era comum, assim, principalmente o pessoal que vivia dos chamados ordenados. Você ter uma rentabilidade que muitas vezes permitia que você tivesse um ganho real no final do mês. Você formava a poupança em função dos ganhos que você tinha tido, girando a conta remunerada. Bom, só para fechar, olhando os tempos atuais. Se a gente teve duas maxes lá de 30%, que é claro que não foram só elas, você tinha políticas sistemáticas de desvalorização cambial, né? Mini desvalorizações, mas você teve dois grandes pactos de 30%, tá? Que geraram toda a crise e o caos do ponto de vista inflacionário que foi o Brasil dos anos 80, com todas as suas sequelas e consequências. Você teve, nos últimos 4 anos, tá certo? 3 a 4 anos, você teve 69% de desvalorização cambial. Você não teve uma máxima de 69%. Você tem uma contínua valorização do dólar perante o real, que no somatório dos últimos 3 a 4 anos, que a gente estava no primeiro ano, vai dar 69% de desvalorização. Num país onde a participação dos importados na cesta de consumo, inclusive popular, é muitíssimo maior do que era no início dos anos 80. E onde a capacidade de você gerar exportações de manufaturados é muitíssimo menor do que os anos 80. Por que você tem uma inflação que a gente pode considerar, pelo menos nos índices oficiais, ainda como controlada? Não diria propriamente rastejante, como falou o Carlos, mas ela está ali naquele limiar. A projeção que o sistema financeiro faz é de 6% para esse ano. Está ali.
Porque você tem uma contração brutal da capacidade de compra. Então, é claro que você tem a pandemia. É claro que no ano da pandemia, pela pandemia, você teve 4,1% de recessão oficial, por enquanto, até agora. Mas, na verdade, quando você decompõe essa perda, ela é muitíssimo forte e ela só teve um gargalo ali com o auxílio emergencial de R$600. Tanto que ali, quando você vai e confere os preços, hoje no Brasil, o Brasil hoje é o maior exportador de açúcar, grande exportador de café. O óleo de soja, por exemplo, o Brasil é um grande exportador de óleo de soja. Aliás, para fazer uma junção com a teoria lá do Rangel, existe uma empresa norte-americana, a Cargill, que ela é a maior exportadora de soja e é a maior vendedora no mercado doméstico de óleo de soja. O óleo lisa é aquele que disparadamente é o mais vendido. E ela arbitra essa posição em termos de preço. Mas o que acontece hoje? Por que você não tem um baque maior do ponto de vista dos preços, né? E por que não se acentua uma crise do balanço, inclusive da balança comercial? Porque você tem um lado real, onde você ainda tem uma quantidade muito grande de commodities que são vendidas, fundamentalmente para a China, tá certo? Imagino, quando o nosso presidente diz alguma coisa, como ele disse ontem, como isso deve rebater mal no agronegócio. Não é à toa que a base política, a coalizão política está começando a esboroar, porque começa a trazer danos aonde dói mais, danos nos ganhos e nas receitas de empresas do agronegócio. Bom, e não porque a China se recuse a vender IFA para fazer vacina aqui, mas porque, evidentemente, cada vez mais ela olha para as próprias aquisições possíveis de serem feitas na Argentina, nos Estados Unidos e cada vez mais na África, que os chineses estão entrando forte na África, inclusive para plantar soja. Mas isso é só uma digressão. O que está colocado aqui, para finalizar? Você hoje segura o processo inflacionário, porque, por um lado, você ainda tem um saldo positivo na balança de pagamento comercial, pelas commodities, e porque você vive uma brutal recessão aqui dentro. Então, esse é o quadro, esse é o jogo de forças socioeconômicas que dá segurada no processo inflacionário e ele ainda fica no nível de 6%. Como será o amanhã? Como pergunta a música, né? Pegando aí até um pouco a aba do Eduardo, colocou um sambinha clássico aí, citou. Como será amanhã? Não sei, será como Deus quiser. Nós aqui, para finalizar, nós somos, assim, prova de que, apesar de todo o desalento do momento presente, a perseverança, a esperança e a fé concreta nos faz acreditar que haverá uma reversão desse quadro, com muitas dificuldades, porque o estrago é muito grande. Mas estamos nós aí, dentro do possível, nossos cada um, nesse embate e na expectativa de melhores dias. Então, eu me despedi, eu quero mais uma vez louvar aí a iniciativa do Corecom e a todos os colegas que participaram da escrita desse livro, porque esse livro também é uma alavanca para que a gente pense o nosso futuro e que medidas poderão ser tomadas para a reversão do quadro atual. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, Nelson. A gente do Corecom fica honrado com a sua presença, a sua fala aqui. Eduardo, contigo. Vamos lá. Agora eu vou tentar ser mais sintético também pelo tempo que a gente já tem de live aqui. Mas eu queria ressaltar tanto o que o Pins falou aí com o Nelson, mostrar o seguinte, e respondendo a pergunta que foi levantada aí pelo Marcelo, pela Flávia. Primeiro, você tem as causas geradoras da inflação. Câmbio, questão de... que o próprio Carlos falou, e também o Nelson. Na hora que você tem o congelamento, você cria uma expectativa, né, e como não deu certo, eu tenho que sair na frente para não ser pego com um novo congelamento. Então, a questão é expectacional, ou seja, aí você vai o markup, ou seja, esse é um mecanismo que são causas que tem toda a discussão da teoria, ao mesmo tempo, a inflação,
tem que também ser vista como uma dimensão em cada conjuntura. E por que eu estou falando isso? O que é a inflação, no momento alto, como o Nelson ressaltou, né, tem elementos que têm particularidades, aí o próprio Pinks falou, o que é nível, o que é taxa, o que é choque. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Tá? Porque é muito importante separar o que é dinâmica inflacionária num período de nível de inflação alta, como foi ao longo dos anos 80 até o Plano Real, e o que é a inflação em outro patamar, né, pós-Plano Real. E a forma de ajuste, o tipo de mecanismo, né, é diferente. E mais ainda, a retórica do combate à inflação é utilizada por agentes, setores, segmentos com fins outros. E por que eu estou querendo destacar isso? Se a gente pensa aquele nível de inflação que chega lá no final do governo Sarney, e depois ainda, no capítulo do professor Pinkston, na questão do plano Collor, e aquela brutal redução, sim, vai garantir uma renda enorme para os mais pobres no primeiro momento. Esse pessoal não era bancarizado, esse pessoal estava fora. Então, isso, inclusive, vai garantir uma renda, isso vai viabilizar a popularidade do Fernando Henrique e vai garantir depois a sua reeleição. Porque tem um efeito que você está saindo de patamar de 1000% e vindo para 10%. Quem não está bancarizado, quem tem como se defender, quem não tem como pegar o seu dinheiro e colocar no banco e ganhar na ciranda financeira, né? Isso é completamente diferente da lógica atual. Eu costumo dizer que é um pouco invertido. Se naquele período, quem foi mais afetado nos anos 80, né, foram os mais pobres, o que o Carlos Pinks mostrou para a gente é o seguinte, ao contrário, pós-94. Em certa medida, a inflação é fruto, inclusive, de ganhos salariais. E estão associados à inflação de serviço. Mas o que é a inflação de serviço? É o aumento real do salário mínimo, é a incorporação da população que estava fora, que ganhava um salário mínimo que não servia para nada, porque era só isso deteriorando. E observe que nem a maioria ganhava o salário mínimo, mas o salário mínimo é o farol desse processo. Então, acho que é importante entender os mecanismos, acho que o livro traz essa contribuição, esse debate. Estou, na verdade, fazendo uma síntese do que vocês falaram para a gente fechar, o quanto, e exemplificando o que eu falei anteriormente, o quanto cada conjuntura histórica, né, o fenômeno inflacionário, além dos seus fatores que estão conectados, ela tem dimensões diferentes. E por isso que o pessoal retoma o combate à inflação como se estivesse vivendo um dragão da inflação dos anos 80 e 90. Por quê? Porque aí você mantém taxas de juros reais relativamente altas, e esse mecanismo permite um certo rentismo da classe média, os ganhos de tesouraria dos bancos são enormes, então todo mundo fica na renda. E esse mecanismo é importante, isso que até o Nelson ressaltou, nos anos 80, as pessoas, classe média, vendiam a casa para botar dinheiro no banco para ganhar a renda financeira. Então, inclusive, elas permanecem, a parte dessa classe média alta, na ciranda financeira da renda apoiada nos juros. Então, não é só o banco, os grandes bancos que ganham, tem uma parte da classe média também. Então, acho que entender o fenômeno inflacionário e que, na verdade, tem a ver com a luta porque quem consegue manter a sua renda ao longo do tempo. E isso tem o que é transferido para o exterior, isso tem a ver com quem consegue ampliar a sua renda nesse processo e quem luta para permanecer. E é evidente que a discussão ortodoxa sempre retoma para essa discussão inflacionária e traz para o imaginário lá de trás, porque a forma de atuação do Banco Central, da política monetária, com esse tipo de dinâmica, a qualquer sinal, qualquer sustinho, o que você faz? Aumenta a taxa de juros. E nos seus mecanismos no mercado secundário, não é só primário, tem que ter cuidado com isso, o pessoal ganha e muito mais ganha do que perde, e a classe média também vai nesse caminho, porque está lá nos fundos de investimento também, a taxa de juros, e para supostamente combater a inflação, tá? E que no caso brasileiro, normalmente é muito mais efeito câmbio do que esse processo. O que eu queria destacar mais do que entrar na conjuntura atual é mostrar que a gente, no livro, tenta contribuir com essas dimensões da questão da inflação e estabilização, mas não é só isso. Tem as discussões do que é o Estado, a economia política, a questão externa, e, novamente, recomendo muito, 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 compre o livro, porque é um debate primordialmente para economistas, mas não só para economistas, para entender o Brasil nos últimos tempos e nos dá luz para entender a conjuntura. E, como o Nelson falou, é preciso entender o nosso passado, inclusive refazer a história, recontar, reinterpretar, para que a gente não cometa os mesmos erros ao longo do tempo. E por que isso? Se vocês olharem o tempo inteiro, basta olhar o que é
a evolução do salário mínimo real no Brasil. Você vê quando tem picos, ou seja, quando os trabalhadores ganham acima da inflação, são marcados, não sei porquê, nas conjunturas por golpes. 64, 16, e mesmo depois, no período do segundo Getúlio, não teve golpe, mas teve suicídio no segundo Getúlio, com aumento inflacionário, quanto a nossa burguesia, na hora H, né, quer empurrar a população e deixar, porque não consideram iguais. Acho que isso é importante para a gente ressaltar. E acho que o livro traz isso e muito mais. Valeu, Eduardo. Não, o livro traz isso e muito mais. Vou mostrar. Marcelo, desculpa que eu não agradecer você, o Marcelo e a Flávia, pelo Corecon estar fazendo esse evento e a gente contribuindo junto com o Corecon. Valeu, Eduardo. Não, e aí, só para complementar, marquem o sininho do Corecon, pessoal. Isso. O Eduardo é meu professor de YouTube, assim. Ele está ganhando rios de dinheiro, entendeu? Inclusive, esse aumento dos juros agora está ali favorecendo porque ele está aplicando, né, nos investimentos da renda fixa. Mostrar novamente aqui o livro, né, comprem o livro, toquem o sininho, como o Eduardo falou. Enfim, então eu queria, nós aqui agradecemos, é uma honra para o Corecon fazer esse debate. A gente agradece o Nelson. Aliás, Nelson, que saudade daqueles liberais, né, que você citou. Comparado com hoje, não é fácil. Mas, enfim, só que lembrando que na próxima semana a gente vai ter mais uma live sobre o livro, né, os anos recentes, perspectivas. A gente vai trazer o Vitor, né, que é um dos organizadores do livro, a minha amiga Denise Gentil, né, faz tempo que eu não vejo também, e o Miguel Bruno, né, para estar debatendo com a gente aqui. Então, agradecer mais uma vez. Compre um livro. Bola para frente, pessoal. Obrigado.